E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. A paz de Deus com toda a querida irmandade e também com as visitas do canal. Irmãos e visitas, se possível se inscreva no canal. Se o Senhor te tocar para você enviar esta obra e outras obras do canal para alguma das pessoas que o Senhor te fazer saber no seu coração, envia no nome do Senhor Jesus. Você também estará servindo a Deus. E Deus seja louvado. Essa obra aqui já tem mais de uma semana que mais ou menos o Senhor está dando ela aqui de contar. Eu já disse que vou fazer o possível, bem possível mesmo, para não postar antecipadamente, porque alguma das vezes já aconteceu de postar antecipadamente, o Senhor revelar mais uma parte da obra, alguma coisa que o Senhor quer trazer e de repente eu tenho que contar na próxima. Pode ser que até aconteça ainda, mas eu estou me retendo bastante. Até em Provérbios diz que aquele que se apressa peca, né? Vamos dizer assim também. É verdade, a palavra fala, mas louvado seja Deus. Se eu não disse, vou dizer novamente. Deus seja louvado. A obra de hoje, queridos irmãos, visitas do canal, é referente a quem você põe na sua vida, quem faz parte da sua vida. Louvado seja Deus. É uma obra diferenciada. Escute até o final no nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer também a você aí, que o Senhor já fez saber, que está aguardando, né, a obra que o Senhor vai contar, que o Senhor põe de contar, para decidir uma coisa muito importante na sua vida. Você quer uma resposta de Deus. O Senhor já me fez saber, esses dias atrás, que você pediu muito para que postasse a obra. Eu quase postei a outra obra, que é essa mesma aqui que eu estou enxugando. Deu mais de uma hora, deu, se eu não me engano, 1 hora e 20 minutos ou mais. As motos barulhentas, os carros barulhentos, irmão, perdoa. Então fica até o final, meus queridos. Deus é muito bom na nossa vida. Referente a essa obra, meus queridos, o Senhor pode contar, quem que você aceita ou deixa ou é colocado na sua vida vai influenciar muito em você, em quem você é, nas suas ações, que são as suas atitudes. Então que você possa observar muito bem em quem você confia para moldagem de caráter perante a vida, perante Deus. Porque muitas das vezes pode ser que você confie numa pessoa que não tem os princípios de Deus, uma pessoa que não vai te aconselhar segundo o Senhor te aconselharia. Levante-se em consideração sempre que o Senhor, Ele já provou o amor dele por você, por sua vida, entregou o único filho dele por amor de ti, da sua casa, ama sua família, seus pais, sua mãe, seus filhos. O Senhor ama todos. Então, entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele e no mais Ele tudo fará, meus queridos. Então, assim, eu quero citar alguns exemplos sobre o que eu acabei de dizer, referente a quem você confia, para você se aconselhar, para você buscar uma direção na sua vida a tomar. Primeiro, eu já quero te dizer que o maior aconselhador que possa existir na vida chama Senhor. Eu sou, não eu que estou contando essa obra nesse momento, falando aqui, mas o Senhor. Antes de você tomar alguma decisão que vai afetar toda a sua vida, que provavelmente não vai ter como talvez você retomar o que você tem hoje tão fácil, como existe um processo que no âmbito jurídico, que quando a pessoa vai perder um bem definitivamente, não tem como reatar de novo, reaver aquele bem, ela entra com um processo chamado mandado de segurança. Por exemplo, o carro seu foi preso por documentação e está para ir a leilão. Você impetra um mandado de segurança, né? Então é um processo que ele vai na frente dos outros processos
muitas das vezes, dependendo do profissional do direito, é caríssimo. Mas ali é para ser julgado como numa liminar, estou falando assim bem superficialmente, numa liminar ali, algo que não pode, se for leiloado, acabou, não tem como reaver de novo, não tem como. Então assim, antes de você tomar uma decisão, faça isso diante de Deus como se fosse um mandado de segurança. Vai congregar, te convido e convido-vos hoje, no nome do Senhor Jesus, aí numa igreja Congregação Cristã no Brasil. Não sou porta-voz da igreja, ninguém pediu para dizer nada, entendeu? É porque está na obra. É a igreja que eu congrego, sou mero e um honrado sentador de banco ali. Louvado seja Deus, um servo de Deus. E vai buscar o Senhor, não precisa falar nada com ninguém, fala com o Senhor. Vai congregar, louvado seja Deus. E se algum dos irmãos aí quiserem do ministério, né, quiserem aí que não fale mais o nome da igreja, eu faço esses convites, mas não falo no nome da igreja, não, faço apenas o convite, porque está na obra, eu sinto Deus, e louvado seja Deus. Então, irmãos, vai congregar antes para que não, talvez fique sem aquilo que precisa, através daquela decisão de tomar, não perca ou não fique depois difícil de reaver de onde estava para continuar o que estava fazendo. Louvado seja Deus. Igual esses dias, está tudo dentro da obra, viu, meus irmãos? Esses dias agora há pouco, entrou uma moça no meu serviço, né? Fui atender uma moça e vida que segue, o senhor me visitou e ela começou a contar que não era da cidade, estava em tal lugar e algumas coisas ali. E ela contou de uma decisão, o senhor estava me visitando e ela contou de uma decisão que ele ia tomar, né? Ela junto ao filho dela. Se eu não me engano, o filho dela estava fazendo uma faculdade federal e devido a alguns impercalços, de alguns processos da vida, o filho dela havia decidido a trancar a faculdade e voltar para a cidade junto com ela. Mas o senhor já estava me visitando, eu nem sabia que ela era crente. Ela não falava nenhuma palavra referente a mostrar que era crente, não dava nenhum glória, não falava nem a palavra misericórdia ou alguma coisa nesse sentido. Mas o senhor mandou dizer, eu disse a ela, falei assim, olha, eu quero te fazer um convite, talvez a senhora não vai entender, mas faça isso. Antes da senhora e seu filho tomar uma decisão, eu sinto dizer para a senhora, vai congregar, te convido, procura uma igreja aí, Congregação Cristã no Brasil, aquela que chama a igreja do véu, que as mulheres usam véu, não precisa de véu não, entendeu? Vai do jeito assim que a senhora, como se a senhora fosse para sua igreja. A igreja que a senhora, não sei, nem sei se a senhora vai em alguma igreja, mas é como se a senhora fosse. Procura uma palavra, não precisa falar com ninguém, fala com o senhor referente a isso. Se essa é a decisão certinha a ser tomada, etc e tal. Ela falou o nome da igreja que eu tinha citado agora há pouco. Falou, olha, meu filho é dessa igreja. Eu falei, louvado seja Deus, mas eu sinto dizer para a senhora, vai a senhora cultuar. Nem que a senhora fale assim, hoje eu quero ir na sua igreja, que você congrega aqui na cidade. Mas nem fala com ele, mas procura a senhora de Deus uma direção. Então, meus queridos, nós temos que procurar uma direção. E eu digo contando essa obra para você, que o senhor já fez saber há alguns dias, que está buscando do senhor uma resposta através dessa obra que eu estou contando. Uma resposta para ver se vai continuar congregando, porque você não foi levantado para o ministério. Quero deixar bem claro essa questão de ministério. Eu falo não no nome da igreja, não no nome de nenhuma instituição, mas no nome do que o Senhor me mostrou na obra passada. Todas as pessoas, vamos dizer que tenham dons. Os dons, vamos dizer que seja o seu ministério na terra. Então, quando uma denominação ora, igual acontece, o Senhor me mostrou isso. Não sou porta-voz das denominações, desta denominação não, mas o Senhor me mostrou. Quando uma denominação está precisando de um servo ali para exercer o ministério dele na denominação, eles oram a Deus, costumam orar a Deus, né? Salvo o erro, salvo quando é por indicação, que eu não vou dizer que isso também aconteça, não sou porta-voz da denominação, mas eu já vi alguns cultos online aí e irmãos lá do ministério dizendo que isso acontece, ainda fala que isso é uma coisa satânica. Tá aí, para quem quiser dar um Google aí no YouTube aí, tá dizendo. Isso não é de Deus, é uma coisa satânica. Só que eu não falei o que o Senhor mostrou com base no que disseram, não. Foi mas com base no que o Senhor mostrou. Porque eu perguntei para o Senhor referente a isso. Então, assim, quando os irmãos
oram a Deus pedindo para o Senhor mostrar alguém para ocupar aquele cargo, aquele ministério dentro da denominação, o Senhor mostra. Pode ser uma pessoa mais improvável, mas eu não conheço esse irmão, mas o Senhor está mostrando. Louvado seja Deus. O Senhor mostrou, meus irmãos. Louvado seja Deus sobre essa questão. Santo é o Senhor. Agora, se os irmãos querem saber mais referente à pessoa, é outros 500, mas aí fica entre os irmãos e o Senhor. Louvado seja Deus. Então, quando eles convidam, o Senhor mostra a pessoa para exercer um ministério, ela já exerce um ministério na terra, que é do seu dom. Simplesmente está sendo autorizado a falar no nome da denominação, a você exercer o seu dom naquela denominação. Ou seja, de palavra, ou seja, muitas das vezes na área várias áreas dentro da igreja, vamos dizer assim, dentro da denominação. Então, meus queridos, se você não foi apresentado, fica triste não, essa é a sua resposta. Continua servindo a Deus na terra, caro servo de Deus, cara servo de Deus. Continua exercendo o nome do Senhor Jesus e faz com excelência. E se o Senhor te tocar para você contar as obras, conte. Mas não conte as obras trazendo alguma culpa sobre os irmãos, de forma alguma. Não use lá, vamos dizer, a tribuna de testemunhança para atacar ninguém, porque nessa obra ela é diferente das outras denominações. Agora eu estou falando de outras denominações, são outras placas de igreja. Lá não se usa a tribuna para atacar o próximo. Eu vim de outras denominações onde se usava, e às vezes descaradamente. Nessa denominação a qual eu citei, o nome a qual eu congrego, não usa isso. Pelo menos é falado para não usar. Eu não tenho nada a dizer, não sou um crítico, entendeu? Mas eu entendi, se você fez uma faculdade um dia, não que nós sejamos melhores ou piores do que quem não fez, simplesmente a gente aprende que se você generalizar qualquer situação que você esteja falando, explanando, a sua explanação não é inteligente ou inteligentíssima, porque nem todo mundo é igual, nem todo caso é a mesma coisa e por aí vai. Com base nisso que eu digo sobre essas coisas. Então, voltando para você que está buscando a resposta do Senhor, o nome do Senhor Jesus, continue congregando na denominação a qual, se for a mesma da minha, que põe isso, a minha que eu falo que eu congrego, é isso que o Senhor coloca no coração. Continue congregando na congregação que está no Brasil. Essa é a resposta. Continue exercendo o seu dom. Louvado seja Deus sobre a face da terra. E se o Senhor te tocar, você conta as obras. Se o Senhor te tocar, conta as obras que o Senhor faz. Mas não se limite. Então já que não me apresentaram, porque é isso que o Senhor mostra para essa pessoa. Essa é a resposta. A pessoa está entre parar na graça de Deus ou trocar para outra denominação, que é outra placa, vamos dizer, vou falar placa fica melhor, Porque às vezes eu falo que é a mesma denominação, às vezes eu troco o nome, uma coisa, já aconteceu, já percebi isso. Então eu vou falar outra placa nesse momento. Mas o Senhor fala, continua congregando nessa santa igreja de Deus. Louvado seja Deus, porque o Senhor disse, essa é a minha igreja. O Senhor falou, visita a minha igreja, essa é a igreja de Deus. E você pode sim exercer, porque num corpo tem vários membros, nem todo mundo é a boca, nem todo mundo é o ouvido, nem todo mundo é a mão, nem todo mundo são os olhos, nem todos são narizes, vamos dizer assim, nem todos são o cabelo, cada um tem sua importância no corpo. Mas olha, por exemplo, eu não exerço nenhum ministério dentro da denominação a qual eu frequento, eu sou um sentador de banco. E eu também não estou chateado nada com isso, foi isso que eu quis dizer na obra passada. Eu não almejo. Se o Senhor mostrar, louvado seja Deus. Se o Senhor apresentar, louvado seja Deus. Será uma grande honra também exercer o ministério que o Senhor tem na minha vida dentro da denominação. Mas não vou sofrer com isso não. Por quê? Porque se a denominação, isso está para você como resposta. Se a denominação não te apresentar para ministério, o cargo A, B, C, D, F, G, E, F, G, H, etc. e tal, então você não vai servir a Deus, você não vai fazer visita, você não vai tocar o seu instrumento, você não vai fazer outra coisa que é para ser feita para o Senhor. Você tem que agradar simplesmente o Senhor, não tem que agradar os homens. Eu não faço as coisas para agradar homens, para agradar o Senhor.
Louvado seja Deus, faça a mesma coisa. Agrade o Senhor. Se o Senhor quiser te mostrar, o Senhor vai mostrar. Igual, por exemplo, naquele outro programinha que eu citei umas obras atrás, que também é da denominação, porque foi levantado através de irmãos. Eu não sei se teve alguma repercussão, porque agora está muito parado lá. Provavelmente tem alguma repercussão. O irmão lá que é cooperador, eu não sei nem se é ancião, ele me chamou no particular e falou: irmão, eu sinto aqui no nome do Senhor Jesus de te colocar para um dos administradores do grupo. Eu sinto, irmão, no meu coração a alegria. Eu sinto te colocar a partir de hoje, você é um dos administradores do grupo da igreja, nesse programa. Eu dei glórias a Deus, graças a Deus. Engraçado que meses antes ou semanas antes o Senhor usou um servo de Deus para falar: olha, o Senhor vai te chamar isso. Entendeu, meus irmãos? Louvado seja Deus. Nós temos que agradar o Senhor. Essa é a sua resposta, meu querido. Continue congregando, continue servindo o Senhor. E se você sente de vir congregar conosco na Congregação Cristã no Brasil, você é um convidado em nome do Senhor Jesus. Eu te faço o mesmo convite que o Senhor me fez. Visita a minha igreja. Glórias, alabaçuiabá, baladaias, glórias a Deus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, continuando aqui a obra, né? E quem você escolhe para você colocar na sua vida? Não estou dizendo escolher, é uma esposa, não. Quem você escolhe? Às vezes você escolhe andar com pessoas. Louvado seja Deus. Não vá pela nomenclatura da pessoa. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Não. Vai na comunhão com Deus. Vai filtrando tudo. Tudo que te fala você filtra. A gente não tem que ser desconfiado, mas nós não devemos confiar totalmente nas pessoas. E, infelizmente, nós estamos num mundo, principalmente, vou dizer Brasil, do jeitinho brasileiro, onde a maioria das pessoas, eu falo com todo respeito, parece uma crítica, mas não é, mas está na explanação dessa obra. A maioria das pessoas que chegam perto de nós quer alguma coisa. A maioria. Louvado seja Deus. Então procure quem quer congregar, quem quer te apresentar mais o Senhor, quem está mais em comunhão com Deus. Louvado seja Deus. Ande, como se diz o outro, com pessoas melhores que você na presença de Deus. Quando eu digo isso, eu falo com todo respeito, irmãos. Todo respeito. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Então quem você coloca na sua vida vai influenciar no seu caráter, na sua moral, vai influenciar em tudo. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. E também para você que já está casado, etc e tal, que já tem esposa, a palavra diz que a esposa santifica o marido é a esposa. Então ore mais, clame mais. Santo é o Senhor. Porque, por exemplo, vamos supor que você esteja passando alguma situação e você quer se aconselhar, porque você tem X pessoas à sua volta. E talvez você esteja triste e você não buscou o melhor aconselhador que existe, que é o Senhor. Talvez você esteja nessa condição de não ter ido congregar e buscado o Senhor, porque o Senhor vai falar com você. Pode esperar, talvez o Senhor vai colocar no seu coração para você congregar em tal denominação, talvez o Senhor vai, porque o Senhor já fez isso comigo várias vezes, né? Inclusive na última obra, se eu não me engano agora, ou a penúltima, não sei quais das obras, o Senhor me visitou e falou: quero falar contigo. E eu fiquei na comunhão, o Senhor falou: quero te falar contigo no culto. No culto. E eu fui olhar no relatório da denominação, que eu sou, como diz o outro, sentador de banco, né, que eu congrego, e fui olhar que dia que tinha culto. E tinha culto naquele dia dali 2 horas. O que eu fiz? Me programei tudo certinho e fui congregar. E lá o Senhor me deu uma palavra. Lá o Senhor trouxe a luz daquilo que eu estava, assim, é aquela história que eu falo. Às vezes o Senhor me deixa preocupado com alguma coisa nesse sentido. 3 dias, no máximo 4 dias. E lá o Senhor me falou que no outro dia o Senhor ia entrar com providência, Ele mesmo entregaria nas minhas mãos a minha necessidade dessa outra obra. E assim foi. E no outro dia, o que aconteceu? Eu nem lembrando disso, contando a obra, como eu disse, para um servo de Deus lá que pediu de contar, eu senti felicidade de contar e tal, contando, não sei o que, quase 40 minutos ou 40 minutos, não sei o que, de repente eu saio, fui tomar um café, voltei, aí o irmão que foi lá atender, que estava no comércio do irmão, voltou com uma coisa que Deus tinha preparado, dinheiro que o Senhor preparou. E me entregou e falou: o Senhor mandou aquele servo te dar isso aqui é para uma obra aí que você já está esperando em Deus, você já está em Deus aí, etc. Eu falei: eu entendi na hora. Então assim, vai congregar. E se você está em outra denominação, fica firme. Se o Senhor te colocou firme lá, fica firme, irmão. Mas se o Senhor te convida para você visitar, para você vir também para essa congregação, vem, irmão, obedeça o Senhor.
Louvado seja Deus, irmãos. Eu não sou crítico nem da denominação a qual eu frequento, nem das outras denominações. Eu fiz algumas críticas referente a coisas que eu já vi. De fato eu já vi. Igual eu acabei de fazer no princípio. Usando muitas das vezes a tribuna, né? Em alguns lugares chama de púlpito, para atacar os outros irmãos. Isso não pode ter e não tem. É uma coisa principal de quem vem de outra denominação, que vai ver, vai falar, poxa, não tem, é diferente. A primeira coisa vai ser isso aí. Primeira coisa. Louvado seja do igual ontem. Ontem eu encontrei um irmão de outra denominação, que a gente fez comum em outra denominação, outra placa, né? Vamos assim dizer. E a gente fez discipulado, lá tinha estudo bíblico, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas o irmão só falava mal, criticava destrutivamente, não é aquela crítica construtiva, né? Mas destrutivamente as outras denominações e tal, e começou a falar da congregação, e eu escutei tudo, eu não quis retrucar, porque eu vou falar o quê? Se ele está falando e tal, não sei o quê. Aí, mas chegou uma hora que ele falou assim, que ele tinha, assim, uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. Eu falei, olha, a primeira coisa que eu vou te dizer, com todo respeito, é o seguinte, você está falando de uma coisa que você não conhece. Você foi alguma vez na congregação? Ah, não, você foi ou não foi? Foi ou não foi. Porque quem fala mal é quem nunca foi. Aí ele, não fui. Eu falei, então vai primeiro. E outra coisa, você fala que você está com comunhão com o Senhor, se você tivesse realmente, olha qual que é essa comunhão que está vindo, esse Espírito está vindo em você. Porque se você conhecer essa obra, você não falaria mal dessa obra. Eu, por exemplo, eu estou falando de outras denominações, mas eu falei, acabei de falar agora. Falei, você está louvado, o Senhor fala contigo lá, louvado seja Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Se você sentir o Senhor mandar você vir congregar conosco, venha também. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. O importante é servir ao Senhor. Não vou falar mal. Se eu não concordo com as maneiras que algumas têm de arrecadação de dinheiro, algum desse sentido, tudo bem, mas está pregando a palavra do Senhor. Olha o que o Senhor Jesus falou com aqueles lá que quem não é por nós são contra nós. E eu não vou entrar nessa parte, porque tudo isso faz parte também dessa obra de quem você coloca na sua vida. Aí se você quer se aconselhar, voltando aqui, uma pessoa referente ao seu casamento, e essa pessoa não tem os princípios do Senhor, não é um servo ou uma serva de Deus, você quer falar do seu casamento, meus queridos, misericórdia. Misericórdia. Pode ser que essa pessoa vai te aconselhar um monte de palavras e depois vai falar, não, larga mesmo, porque se não dá certo, chegou nesse ponto, larga. Não é conselho de Deus, não é conselho do Senhor. Porque você firmou no seu casamento um compromisso diante de Deus, até que a morte o separe. Naquele momento que você firmou esse compromisso com o Senhor, é na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Louvado seja Deus, que o Senhor seja o alicerce do seu casamento. E não a amizade. Eu costumo dizer, devido ao que o Senhor já deu a saber, os principais amigos de um casal são os pais de ambos. E depois disso, o principal amigo, estou falando assim, depois do Senhor Jesus, etc. E tal, e depois dos pais de ambas as partes, são os próprios marido e mulher. Eles são os principais amigos um do outro. Estava passando uns garotos aqui fazendo barulho. Então eles são os principais amigos um do outro. Louvado seja Deus. Eu sei de casos, irmãos, que eu vou te falar uma coisa. A pessoa falava tão bem do seu esposo para com as amigas, amigonas, aquelas que chama de miga. Depois, se Deus o senhor der de contar, eu vou contar uma história da amiga. Miga, né? Falava tão bem do esposo, que o esposo vivia correndo das amigas dessa mulher. Vivia correndo, essas mulheres viviam chamando ele para sair, chamando ele para segundas intenções de fato, para as vias de fato, vou dizer assim, porque vivia falando bem do marido, do esposo para a próxima. Não, ele faz isso, nossa, ele é tão assim, ele é tão assado, ele é tão assim. E eu sei, lembro muito bem quem é essa pessoa, não vou dizer. Entendeu? Ele vivia correndo das amigas, porque as amigas falavam até questões íntimas e as amigas ficavam dando em cima dele o tempo todo. Chegou uma, sabe o que uma fez com ele? Eu fiquei sabendo. Ele trabalhava no sistema de van, a hora que ele desceu da van, ela bateu as duas mãos no peito dele, ele bateu na porta da van assim, ela beijou ele quis ficar com ela. Só que nessa época aí, ele não era evangélico, ele não entendia muito bem, mas era fiel. Entendeu? Mas ele contou para a mulher na época.
A mulher bateu nele, ele tomou um tapa e tal. Então ele vivia falando para a mulher não ficar falando dele. E eu sei de outro caso semelhante, que o rapaz já vinha de uma história dessa, entendeu? Vou falar o rapaz, mas serve também para a mulher. E o rapaz já, principalmente a mulher, né? A mulher que tem um marido. E já vinha de uma história dessa, a hora que ele casou-se, falou para a mulher, não fala nada de mim para suas amigas, não fala nada, vamos fazer esse acordo entre nós. E essa amiga dela, ela tinha uma amiga só, a esposa desse rapaz, tinha uma amiga, era amigona, saía, os casais saíam em família, né? Saíam, ia para uma pizzaria, ia para um açaí, ia para um lugar e para outro, mas essa mulher, esposa desse rapaz, que tinha uma amiga só, essa mulher começou a falar bem do marido, começou a falar coisas, provavelmente falou coisas também íntimas para essa mulher. O que aconteceu? Essa única amiga dessa mulher começou a dar em cima do marido dela, a única, e ele falou, não fala para ninguém, não comenta com ninguém. Ela começou a dar em cima, chamou ele para sair, chamou ele para vias de fato também. Sabe o que esse rapaz fez? Ele é um servo de Deus. Ele pegou sabedoria com o Senhor, chamou a mulher no canto e falou para ela, falei para você não falar nada para ninguém, a partir de hoje nós vamos separar um pouco desse casal. Ah, mas por quê? Não, vamos separar, eu não tô achando legal a gente ficar andando. Ah, mas por quê? Então eu vou te falar o porquê. Eu te falei para você não falar nada, ela tá dando em cima de mim. Ele falou para ela tá dando em cima de mim, porque você andou falando coisas que não devia, quase que eu falei coisas também, andou falando coisas que não deveria ter falado, coisas nossas, e ela tá dando em cima. A mulher não acreditou no marido, sei desse fato também, não acreditou no marido, e continuou com a mulher, conversando com ela, a única amiga que tinha, que era de outra denominação, né? É isso mesmo, irmãos nossos, são irmãos nossos que eu tô falando, mas tinha essa amiga de outra denominação. E continuou, tal. Um dia o marido chegou lá, as duas estavam tomando café. Eu sei disso, meus irmãos. Tomando café da tarde, chá da tarde e tal, e ele já chega com a cara fechada e entrou para dentro, portão elétrico e tal, não sei o quê. E essa amiga dela saindo da casa e ele olhando para baixo e viu que ela estava lá no portão enquanto a esposa dele estava tirando a mesa de café. Sabe o que essa mulher fez? Lá do portão, mexeu com ele, entendeu? Fez gestinho, gesticulou alguma coisa. E nisso lá ele entrou depois e falou, olha, eu sei dessa história no íntimo, eu não vou dizer quem que é. Não vou dizer. E virou para a mulher e falou assim, olha, se você está querendo algum tipo de coisas a mais no casamento, né? Adicionar mais alguma pimenta no casamento, então nós vamos separar, porque eu sou um servo de Deus e eu não coabito com essas coisas, eu não me envolvo com essas nojeiras. Entendeu? É um casal perante, é um casamento perante os preceitos do Senhor. Então é isso. Se você está querendo esse tipo de aventura, não é comigo. Então assim nós já vamos terminar o negócio por aqui. Entendeu? E teve que falar bravamente. Até que a mulher se tocou, falou, poxa, mas... E ele nem comentou essa parte com ela. Essa parte da mulher ter virado para ela lá do portão e ter feito gestinho e tal, insinuado alguma coisa. Entendeu? E depois disso, o que aconteceu, meus irmãos? Vou contar essa parte também. Faz parte da obra de quem que você escolhe para andar com você. Se é um servo ou uma serva de Deus, também não expõe a sua família. Não expõe suas particularidades com sua esposa, com seu marido, com ninguém. Não exponha com ninguém. Louvado seja Deus. O que é seu da sua esposa é seu da sua esposa e ponto. E ponto. E se está precisando melhorar alguma coisa, fala com o Senhor. O Senhor te criou. O Senhor fez todas as coisas. Se você precisa melhorar alguma coisa, pede para o Senhor. E dá a Ele toda a honra e toda a glória. Claro, né? E nisso, meus irmãos, o que aconteceu? A mulher ficou assim, porque já ficou no ultimato, né? Tipo assim, ultimato que eu falo, ó, não vou falar de novo. Se quiser isso, nós já vamos, cada um caça seu rumo. Porque para ele, a preferência é obedecer a Deus. Porque eu conheço o servo de Deus muito bem. E ele falava para ela, eu lembro, conheço muito bem. Falava para ela assim, olha, antes de te ter na minha vida eu tenho o Senhor, eu respeito e honro mais o Senhor do que você. Então pode ter certeza, nunca precisa preocupar se vai arrumar outra mulher, se vai ter, não preocupa não. Porque eu tenho que preocupar com o Senhor que está comigo. E não desagradar o Senhor. E eu, por exemplo, for querer qualquer outra pessoa, estou desagradando o Senhor. Então pode ficar tranquila referente a isso. Se demorar no trabalho, se não der, fica tranquila. Porque o Senhor está comigo. Entendeu? Lembro dessas palavras. Louvado seja Deus. Lembro desse caso.
que aconteceu, meus queridos, nesse fato dessa pessoa? Então, o casal servos de Deus, irmãos nossos, da denominação a qual nós frequentamos, vamos dizer assim, né? Louvado seja, não estou falando da comum que eu estou falando da denominação. Louvado seja Deus. Separou e parou de conversar, parou de tudo, etc e tal, parou de tudo aquilo que fazia. Junto com esse casal. Passou mais ou menos um ano mais ou menos, segundo que eu já fiquei sabendo, essa história é verídica. O que aconteceu? A mulher separou do cara. O casal da outra denominação. A mulher separou do cara, arrumou já outra pessoa e etc e tal. E foi isso. Aí a mulher desse servo de Deus tomou um chá de realidade daqueles. Imagina quantas vezes, de repente, ela conversou com outras mulheres de outras denominações. Não estou dizendo que outras denominações não tenham sabedoria. Estou dizendo quem que você escolhe para estar junto de ti. Esta é a obra que eu estou contando aqui. Entendeu? Quem você escolhe para estar junto de ti faz toda a diferença sobre o que você é. Talvez você está com um problema com drogas, ou já teve problema com drogas. Você vai escolher quem? Algum amigo seu lá? Entendeu? Algum amigo, alguma pessoa que já usou, que usa? Não. Vai escolher o Senhor para se aconselhar. Porque muitas pessoas, já ouvi dizer, que usam drogas por decepções, muitas das vezes, para fugir da realidade, alguma coisa nesse sentido. E não é isso que Deus quer para sua vida. O Senhor quer para sua vida tudo de bom que você possa imaginar. Tudo de bom. Ele quer te restaurar sobre a face da terra se você se encontra um caco. O Senhor quer tomar sobre si todo o seu jugo, se você acha que está sendo julgado, se você acha que está sendo alguma coisa nesse sentido. O Senhor tem tudo de bom. Talvez você vai se aconselhar com uma pessoa e a pessoa fala, não, rapaz, para isso aí é tal droga que é bom. Misericórdia, está repreendido, irmãos, no nome do Senhor. Então tenha cuidado com quem você vai se aconselhar. Mas pode ser também que eu sou irmão, eu faço parte disso, daquilo, eu sou irmão disso. Irmão, põe a barba de molho, fique em comunhão com o Senhor, faça o que o Senhor te mandar na questão de obedecer o Senhor, louvado seja Deus, mas põe a barba de molho, irmãos. Fica na comunhão com Deus, que o Senhor vai te mostrar se aquele tem um espírito contrário, se o espírito está ali meio estranho, entendeu? Louvado seja Deus. Muitas das vezes você não escolhe. Muitas das vezes você está na empresa e está convivendo com aquela pessoa, né? E pode ser que aquela pessoa não seja uma pessoa nem legal de conversar, porque a pessoa pode ser que tenha um caráter todo arruinado perante os princípios de Deus. Vou contar um caso. Eu entrei numa empresa, primeiro serviço, quem sabe um dia eu conto, de carteira assinada, depois que desde pequena a gente tinha comércio, lojas, vinha no ramo empresarial, vamos dizer assim, pequeno porte, né, vamos dizer assim. Aí eu entrei numa empresa lá e depois disso me subi de cargo naquela empresa, né? Pelo menos teoricamente, me mudaram de cargo naquela empresa, dizendo que eu ia para uma área administrativa, etc e tal. Então, naquela empresa, naquele setor, um dia estava eu cuidando do que eu tinha que fazer, tinha um outro rapaz cuidando do que ele tinha que fazer, e uma moça. Essa moça, não vou dizer nome, mas pensa assim, você vai tirar suas conclusões sobre essa situação. Nós temos caminhões barulhentos. E essa moça, ela tinha assim meio que o caráter da pessoa barraqueira, a pessoa que gosta de mostrar, sabe aquela pessoa, vou falar com todo respeito, que está no ônibus e a pessoa pode estar sentada lá no último banco, começa a conversar, mas não conversa só para si, ela conversa para todos. Hoje eu estou falando um pouquinho mais alto porque eu vi que às vezes o áudio sai, não é que sai baixo, às vezes alguns aparelhos já são baixos o volume, então estou falando um pouquinho mais alto. Então, voltando, aquela mulher que senta talvez no último banco e quer contar um caso, mas ela não quer contar um caso para ele e para a mulher, baixinho. Ela quer contar um caso para ter um motorista lá na frente do ônibus escutar. Então ela estava nesse princípio, né, nessa situação, e começou a falar mal de uma mulher que era cliente daquela empresa. Mas que a fulana tal, e fazendo críticas destrutivas, sabe? Assim, que eu pensava assim, falava, nossa gente, para que isso? Falar tão mal? Para que denigrir? Para que... Isso parece pura inveja. Muitas das vezes era inveja, sabe? Falando mal. Até das coisas boas que a mulher tinha, por exemplo, coisas palpáveis. Palpáveis assim, bens materiais. Perdoa, às vezes some a palavra. E falando, às vezes o rapaz ainda olhava para mim meio de rabo de olho, tipo assim, querendo dizer, como é que pode, né?
E foi falando e falando. A gente não queria ouvir, mas ela gritava, ela falava muito alto aquela situação e tal. Resumindo mais um pouquinho, quem que aparece lá? A mulher que estava sendo falado mal dela, vamos dizer assim. Apareceu e essa mulher que falava mal olhou para trás assim, ela estava numa distância talvez assim de uns 10 metros dela, só que as paredes lá eram de vidro, era blindex, só tinha umas coluninhas lá, mas era tudo blindex. Ela viu a mulher que estava sendo falado mal dela chegando, e a mulher que falava mal que viu, pegou e foi mudando de assunto, fez assim com o olho, tipo assim, vamos mudar de assunto, e olhou para ela assim para trás e falou: miga, quanto tempo, gente, que falsidade. Miga, parece que ela não tolerava, pelo que ela fala, não tolerava nem o jeito da mulher, nem nada, nem a riqueza da mulher, nunca tolerava nada da mulher, e falava tão destrutivamente. Miga, virou para a mulher que estava sendo falado mal, a que falava mal virou para ela e falou: miga, quanto tempo, nossa, que saudade, eu estava pensando em você. Aí o rapaz que estava do outro lado olhou para mim assim, e eu olhei para ele assim, aí ele balançou a cabeça, sinal de não, falando assim: não é possível, que falsidade, queria dizer isso, que falsidade, que coisa esquisita, nossa, não tem nenhum bom caráter, tipo isso, né? E ela ainda virou, que falava mal da mulher que chegou, falou assim: ah, amiga, só que a amiga, né, chamava de miga, M-I-G-A, miga. Miga, vamos sair daqui que esse povo aqui é fofoqueiro. Ainda falava desse jeito, olhando pra gente rindo, com deboche, entendeu? Pode ser que essa outra mulher que chega vai até se aconselhar com ela. Por quê? Porque falou que é miga, é amiga. Talvez o seu colega, o seu amigão, ô amigão, amigão, talvez não seja o seu amigão de fato. Então tome cuidado. Vai se aconselhar com o Senhor. Vai se aconselhar com Ele. Louvado seja Deus. Não se aconselha muitas das vezes com pessoas, não. Amigos do casal são os pais, e nem sempre, porque igual eu falei, se eu não falei, eu falo agora. Quando você generaliza alguma coisa, o que você generalizou não é muito inteligente, porque nem todo mundo são iguais, nem todas as pessoas são iguais, nem todos os casos são semelhantes. Então, com certeza, provavelmente tem pais aí que não são amigos do genro, e etc e tal. Às vezes nem do filho. Então, busca no Senhor, Ele é 100% seu amigo, seu salvador, provou o seu amor na cruz por você, por mim, por nós. Busca os conselhos de Deus e volta a te convidar no nome do Senhor Jesus. Venha congregar na igreja Congregação Cristã no Brasil. Não sou porta-voz da igreja, sou um mero sentador de banco, faz parte do corpo do Senhor. Louvado seja Deus. E o Senhor vai te aconselhar segundo os preceitos dele. Não precisa dizer para ninguém o que você está buscando. Diga para o Senhor o que você está buscando, a palavra de Deus, o conselho de Deus. Oh, xalaia, saraia, oh, aleluia, santo é Deus. Busca, glória, santo, santo é o Senhor. Diga para o Senhor o que você precisa. Diga para o Senhor o que você busca. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor. Meus irmãos, então essa é a obra que eu sinto te contar. Eu tinha gravado quase 1h20 minutos, quase 1h20 minutos a mais, mas dei uma enxugada aqui. Volto a dizer, se o Senhor te mandar essa obra, outras obras desse canal para outra pessoa, manda, pede para se inscrever lá. Louvado seja Deus. Sempre que o Senhor tocar de contar, a pessoa vai recebendo uma notificação, se ativar o sininho da notificação, e eu vou postar a obra só que o Senhor manda. Quem sabe eu conto a obra da continuação desta obra, dessa empresa, que é outra obra que o Senhor mandou. Quem sabe um dia eu continuo contando ela, se o Senhor tocar assim. Já tem 2 obras aqui, guardadas aqui. Se o Senhor mandar de contar, eu conto. Nessa aqui que eu estou contando, nem imaginava. Mas o Senhor mandou contar essa aí, referente a quem você escolhe para fazer parte da sua vida. Muitas das vezes até o livro que você lê, eu já escutei bastante de pessoas aí inteligentes, vamos dizer teoricamente, que se você ler um livro hoje, ele vai repercutir no seu caráter. Existem livros, literaturas aí, em que as mulheres principalmente gostam de ler romances que são verdadeiros coisas de prostituição. São verdadeiras obras de prostituição. Louvado seja Deus. Tem casos aí que a mulher às vezes nem procura o esposo porque fica tão envolvida com essa prostituição literária que às vezes nem procura o marido, né?
tal da fornicação, infelizmente, irmãos. Então toma cuidado, o que você permite chegar na sua vida. Quem que você permite ou o que você permite chegar na sua vida. Até para os irmãos, as irmãs, existe um estudo aí na internet, eu não sei dizer agora nesse momento, que 30% de todas as mulheres que estão na internet, 30% delas, queridos, são viciadas em pornografia. Tome cuidado, né? Estou dizendo aí no mundo. Existe esse estudo, existem sites fora estrangeiro, vamos dizer assim, que é para combater isso, porque existe esse estudo comprobatório, vamos dizer assim. Irmãos, esta é a obra que eu senti de contar para a Cara Irmandade, para as visitas do canal. Deus seja hoje eternamente louvado. Amém. Glória a Jesus.